claro que isso é palhaço no picadeiro. A gente nunca foi para o trapézio, nunca quis explorar as outras linguagens do circo, porque o picadeiro já bastava, né, para 5 palhaços juntos, imagina. E a gente podia, com esses palhaços, se transformar em outros personagens dentro desses roteiros, que até então eram muito malucos, né? A gente sabe que no circo, tradicionalmente, os personagens femininos eram feitos pelo palhaço, né? E é bom porque, assim, eu acredito, né? Porque o palhaço, ele acaba imprimindo um certo distanciamento no personagem, e não deixa de ser ele. Né? Não há essa entrega total ao personagem. Fica claro ali que é um palhaço fazendo um personagem feminino, ele não deixa nunca de ter as características masculinas e brinca com isso, joga, utiliza isso para o público. E vice-versa, também quando a palhaça faz o palhaço. Né? É muito, muito claro, não existe um mascaramento do gênero. Né? Isso tem que ficar bem evidente, é uma palhaça fazendo um personagem masculino ali no circo, né, e brincando com isso, jogando. Eu sou palhaço, né? Eu não estou palhaço. O palhaço não é algo temporário que vai passar pela minha vida. Hoje eu faço questão de dizer, eu sou palhaço. Aonde vai preencher a ficha na hora de entrar no hotel? Qual é a sua profissão? Palhaço. Como, né? Vai comprar uma casa. Não, você é palhaço, porque é desse jeito que eu vejo o mundo. Já não vejo o mundo como eu via antes de me encontrar com essa expressão, com essa linguagem. Então isso porque aí é um mundo de cabeça para baixo, né? É poder ver que o defeito vira de efeito, que poder perceber que esse lugar de encontro assim com a humanidade, de poder tocar, sentir, isso para mim se torna algo essencial. O Anônimo ele surgiu lá na nossa adolescência, num colégio chamado Visconde de Cairu. A gente lá fazia teatro como atividade extracurricular, e aí então um grupo de jovens que eu estava, Angélica, Regina, quem mais? O Ney, Edivando, enfim. A gente resolveu montar o Teatro de Anônimo. A gente nem tinha nome, até daí que vem o nome Anônimo, porque o nosso primeiro espetáculo que a gente montou se chamava Anônima, que era um texto do Wilson Saião. Essa Anônima era um drama. Anos depois a gente foi perceber que ali já era a agenda realmente da nossa potência, porque era um drama, então tinha uma cena da morte, e aí a gente chorava, olha, minha mãezinha morreu, e a plateia ria copiosamente. E a gente não entendia, eu estava lá chorando, eu olhava para o lado assim, e a plateia rindo, e a gente não conseguia entender, porque a plateia ria. Daí dessa experiência a gente passou para a rua, a gente encontrou uns poetas, que eram uma galera que vem da geração mimeógrafo dos anos 70, no Rio de Janeiro, a galera da poesia marginal. Eram rodas de poesia na rua, mas que tinha uma força de um teatro de rua absurdo, e um teatro que a gente até então também não tinha tido muito contato. E aí a gente começou a acompanhar esses poetas e começou a se interessar por aquele tipo de teatro. E aí a gente foi descobrindo a nossa antropologia a partir dessas poesias, também a partir de um processo de treinamento que se deu basicamente em cima das manifestações populares brasileiras, sobretudo as de influência africana. Nosso treinamento se dava com a capoeira, com o samba, com o jongo, o futebol. E esse espetáculo que a gente montou de poesia chamava Flashes da Cidade. Inclusive era o nome de uma poesia. Nos olhos do pivete refletem-se as fritadas da lanchonete. Tínhamos a mesma origem, mesma história, filhos de operários suburbanos. Então, assim, a capoeira, o futebol, o samba, a festa de quintal, isso sempre esteve muito, muito próximo da gente. Então, na verdade, quando a gente vai fazer uma incursão na capoeira, a gente vai estudar um pouco mais para dominar um pouco a técnica, mas aquilo já estava dentro da gente. A gente já vivia com aquilo. O samba também. Eu não sei sambar, eu sou péssima sambista, mas a minha vida inteira eu escutei samba. Pegamos então essas poesias dos poetas amigos
E a gente começou a dar a nossa teatralidade, né? Que a gente foi descobrindo ao longo dos anos. Também não tinha nenhuma fórmula. Com esses treinamentos, o futebol, por exemplo, esse jogo de triangulação, o toque, né? 3 toques, servia muito como triangulação. A gente foi desdobrando algumas técnicas com a própria capoeiragem e a gente foi descobrindo uma forma nossa de treinamento. E a gente começou a explorar formas mais expressivas, assim, por isso a gente caiu no circo também. E a partir daí a gente emburacou no circo, que não saímos até hoje, né? A gente deixou de comer pela beirada e mergulhamos. Foi aí que a gente conheceu a escola de circo e nos formamos na escola, fizemos anos de reciclagem, né? O circo vai nos trazer a compreensão também de família, sabe, do empreendimento familiar, de como é que se organiza esse empreendimento, enfim, a partir da potência de cada um desses elementos, né? Trabalhar com a capoeira, pensar o mundo redondo que vai girar no sentido anti-horário, o samba enquanto elemento da festa, da alegria, de contágio. O diálogo com essas linguagens, para a gente, sempre foi um dado muito importante sob o ponto de vista do conceito. O meu trabalho de palhaço está intimamente ligado a essa visão de mundo, que está impregnado desses conceitos, dessa maneira de ver, dessas expressões que a gente, ao longo do tempo, foi encontrando, foi dialogando, né, foi criando. E aí é um tripé, né, de ética, técnica e estética, que está o tempo inteiro se locomovendo para dar conta desse território que vai flutuando, mas que está muito bem alicerçado nesses elementos. Não tínhamos aula de palhaço na escola, não existia, eram as outras modalidades. Nesse momento, no Rio de Janeiro, a gente, e aí posso dizer, o João, a gente se influenciou bastante por um palhaço que é o Luiz Carlos Vasconcelos, o palhaço Chuchu, 2003, não sei, início de 2000. Ele começa a fazer um trabalho que é de saídas na rua. Ele quer esse palhaço cidadão, ele busca, né, no seu trabalho esse palhaço que comunica, que intervém, e ele vai descobrindo as suas possibilidades de comunicação na prática com o público. Ele começa a dar oficina no Rio, aquilo nos tocava muito, aquele palhaço que chegava num espaço livre e jogava com o público. Silêncio total, vai desaparecendo, criatura. Calma, Wanda, deixa o dedo levantado, não diga não, desaparece. Tcharam! E nisso também conhecemos o Grupo Lume. Depois todo mundo embarcou no trabalho que a gente foi fazer, fez o Circo de Anônimo, ficamos em temporada no Circo Voador, que hoje em dia é o Roda Saia, que é o espetáculo que a gente tem mais antigo no repertório, e que nesse momento a gente fazia palhaço e trazendo as técnicas também da escola de circo. O Anônimo é um grupo de atores. A nossa perspectiva sempre foi a perspectiva do ator. O nosso processo de criação se dava, né, colaborativamente, onde todo mundo opinava, cada um a partir do seu olhar específico, né, contribuía. Nessa busca da espetacularidade da rua, que a gente acaba chegando ao circo, a gente, quando chega no circo, a gente vai se encantar pelo palhaço, porque é justamente o ator desse espetáculo. A gente já estava falando desse lugar de humanidade, da família, da possibilidade do encontro, né?
da festa. O palhaço é esse ator, né? É justamente o ator que está no espetáculo circense que vai trazer a humanidade para aquele espetáculo, né? Você tem um espetáculo onde tem super-homens, super-mulheres, que as pessoas voam, jogam 350 objetos para cima, se contorcem. E o palhaço é justamente aquele que cai, aquele que pode errar. A sua arte é justamente mostrar o quão o ser humano é limitado. Meu caro Yorick, errar é unânime. Take it easy, my brother. Take it easy, man. Se você fala do circo, duas imagens te vêm rapidamente. Você fala do circo, você vai lembrar do palhaço, primordialmente, e da trapezista, né? Que são esses dois opostos que vão dialogar, né? Que é a possibilidade de voar, de conseguir algo que o ser humano no seu cotidiano não consegue, que vai trabalhar a sua existência inteira para poder alçar voos, né, descobrir, superar os limites, e o outro que vai justamente trabalhar em cima dos limites. Por isso que a gente vai se encantar pelo palhaço de uma maneira assim, arrebatadora. Os nossos defeitos podem virar os efeitos, né? Depois dessa primeira fase, digamos, introdutória no campo do palhaço, quando a gente encontra o Lume em Campinas, é um grau a mais nessa compreensão da técnica, né, do ser. E aí a gente, pouco a pouco, vai construindo esse fazer. Vai construindo esse fazer a partir desses encontros também, né? Éramos atores de companhias diferentes da cidade, já desenvolvia esse trabalho de palhaço. E existia um palhaço negro aqui em João Pessoa, chamado Querrenca. E ele fazia um trabalho interessante nas portas das lojas de João Pessoa, dançando com uma boneca, tal, amarrada aos pés, dançando, para atrair os clientes. Nós estávamos nos juntando para ser a Agitada Gangue. E aí a gente precisava lançar isso na cidade, tornar público isso na cidade. O que a gente fez? A gente se juntou, fez uma campanha chamada Viva Querrenca, onde a campanha era arrancar grana para esse cara que vivia numa situação delicada financeiramente, gêneros alimentícios, e tornar público o grupo de teatro voltado para teatro infantil, teatro para a infância, teatro para a juventude. E aí a gente faz uma campanha chamada Viva Querrenca, no Espaço Cultural, no Teatro de Arena, onde cabia 1.500 pessoas. A campanha foi um sucesso fantástico. As pessoas, até porque era entrada franca mesmo, as pessoas vinham trazendo gêneros alimentícios. E assisti pela primeira vez a Agitada Gangue enquanto grupo de atores e palhaços da Paraíba. Isso era 1987. E ali, dia 10 de dezembro, dia conhecido mundialmente Dia do Palhaço, a Agitada Gangue torna público esse grupo de teatro. A nossa preocupação da Agitada Gangue, como arte educadores, porque fazemos o curso de educação artística e cada um tem um palhaço, e cada um tem sua história, como surgiu o seu palhaço. Era o teatro infantil. Por que nos teatros, em alguns tempos atrás, os pais deixavam as crianças e diziam: que hora termina o espetáculo? Depois eu venho lhe buscar. Então a criança ficava ali como se o grupo que estava apresentando fosse babás. Então a Agitada Gangue queria mudar esse conceito de teatro infantil para criança, e sim de 2 a 80 anos. Aí essa preocupação foi que juntou realmente o grupo Agitada Gangue. Então vamos fazer um espetáculo para criança e adolescente e sem idades. Eram vários espetáculos que a gente fez do próprio punho, né? As 5 mãos, era cada um que criava o texto, criava cenas, criava-se figurino, adereço, tudo no espetáculo era experimentado às 5 mãos, às 5 ideias. A exemplo disso foi Apertem as Calças, que o palhaço sumiu, né? Cada dia que a gente sentava, chegavam ideias novas, chegavam ideias de cena, de roteiro, de figurino, já vinha tudo, né? O cenário e o espetáculo, quando a gente via, estava pronto. Isso ficou tão forte na gente, no grupo, que até hoje a gente acredita tanto nisso que até por telefone a gente monta um roteiro. Eu assumi a minha personalidade do grupo enquanto palhaço também, e fiz o meu palhaço, formei o meu palhaço, e hoje
todos fazem tudo no grupo. Por exemplo, eu faço as coreografias, o Edilson já dirigiu o espetáculo, o Dadá faz figurino, cenografia, a Madalena já deu curso pra gente. Então, é meio que um grupo, todo mundo vai se ajudando e todo mundo faz um pouco de tudo. Vai ver porque é homem, não disse que homem não chora, né? Mais uma lágrimazinha aqui, seja. Passamos pela mão de vários diretores, mas eu acho que o grande trunfo mesmo é essa coisa do processo colaborativo. A gente já pregou Shakespeare, criamos Romeu e Julieta na linguagem clownesca. O teatro infantil tem várias vertentes, desde montar fábulas que a Disney monta, a fazer um processo colaborativo como esse, a contar uma fábula que ninguém nunca ouviu falar, a contação de história. Eu acho que são várias vertentes do teatro infantil. Fábulas, assim, transformar numa linguagem nordestina, como é o Pinóquio. A criança que ela sem demagogia nenhuma, mas eu acredito nela para mudar qualquer coisa. Então, a partir dessa visão que nós temos, que a criança, quem pode mudar, tem essa possibilidade, então a gente avança em cima de textos, de mensagens que possa ficar, que elas saiam do teatro com uma direção na vida. Então, não dá para você jogar para a criança qualquer coisa. É irresponsável. O Pinóquio foi um espetáculo muito interessante, né? Porque esse foi um momento que a gente pegou um texto, né? Um bom texto escrito pelo próprio diretor. Eliezer Rolim adaptou o texto e ele mesmo dirigiu. Então foi um trabalho que era sério naquele momento, né? A gente tinha toda uma história para mostrar, para contar, que com toda uma preocupação dele como adaptador também do que ia passar, né? Como é que ia ser essa trama de uma história de um boneco que vira menino, né? E que vai para a escola e que no meio do caminho ele se desvia. Ele vai para outro canto, né? Ou seja, ele não obedece, né? É uma desobediência. Você está tratando da obediência aos pais, né? No caso do Pinóquio. E como tratar isso, como passar isso para que a criança se eduque, né? E o teatro faz isso, né? O palhaço sozinho faz isso. Trabalhava com teatro de rua, já era professor da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará e já pensava em trabalhar com essas pessoas do teatro de rua com a linguagem do palhaço sem entender muito, sem dominar muito o assunto ou sem saber quase nada do assunto. Viajei com algumas dessas pessoas para um festival de teatro em Minas. Lá eu encontrei a Ana Luísa das Marias da Graça, do Rio de Janeiro, e fiz uma oficina com ela de clown. Aí, na volta, eu como professor da escola fui convidado pela coordenação do curso a ministrar uma oficina de clown. A partir desses conhecimentos que eu adquiri lá, eu juntei tudo com alguma coisa já da minha história com o teatro, né, como professor, e ministrei a primeira oficina. Logo após a oficina que eu fiz em Minas com a Ana Luísa, eu passei a pesquisar sobre o assunto. Aí eu entendi, né, o que era e fui pesquisar a fundo. Fui em sites, fui traduzir material que tinha em outras línguas, fui até o Lume também, que era um contato que eu tinha, e fui conhecer o trabalho deles, fui conhecer eles. Passei uma semana lá pesquisando a biblioteca, pesquisando o material que eles tinham de vídeo e tudo. Nessa oficina, nós começamos a trabalhar com alguns elementos que hoje são elementos assim principais que compõem a poética dos palhaços trovadores, que é a trova, as canções populares, né, a brincadeira com os folguedos, os brinquedos populares aqui da região. E montamos um espetáculo, Sem Pecônia Eu Não Trepo Nesse Açaizeiro, e ele estreou no dia 8 de novembro de 1998, no Teatro Margarida Esquivazapa, e já com esse nome, Palhaços Trovadores. Eu morava no mar, sereia, me mudei pro sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia com aperto de mão, ó sereia. Em nenhum momento nós nos denominamos um grupo circense, sempre nos denominamos como um grupo de teatro, né? Grupo de teatro Palhaços Trovadores. Na verdade, no nosso entendimento, nós absorvemos essa linguagem que vem do circo e trazemos para o nosso trabalho no teatro. Então, os espetáculos, eles têm uma estrutura de espetáculos
de teatro mesmo, teatro de rua ou teatro mesmo de palco, né? Nós chegamos a montar, né, 2 clássicos de Molière, mas sempre utilizando a linguagem do palhaço, né? A energia do palhaço. O ator, na verdade, ele tem uma dupla função, né? Ele é o ator que tem um palhaço e o palhaço dele é que faz o personagem, no caso da montagem de um texto, né, mais fechado, mais tradicional. Desde o momento que eu iniciei, né, no grupo e fui aprendendo a técnica e fazendo parte, né, desse universo, a gente começa a perceber que essa formação, ela inicialmente partiu ali do grupo, né? O Marto trouxe isso para a gente no grupo, mas a gente também, todos nós do grupo, estamos buscando o tempo todo essa formação. E por isso, vos adianto as mais humildes, sinceras, afetuosas e mais respeitosas homenagens. A gente vai buscando outros meios, né, de conhecimento, de aprofundar nossa formação em palhaço e trazer para o grupo. Não só no sentido do intercâmbio com outras pessoas, com outros grupos, mas a nossa própria formação, né, intelectual, assim, acadêmica, enfim, acho que isso é importante. A própria necessidade fez com que nós estruturássemos o trabalho dessa maneira. Então, todos são atores, palhaços, né? Mesmo eu, que tenho a função de diretor, eu também estou no elenco como um ator palhaço. E cada habilidade a mais que um integrante do grupo tenha é utilizado na organização, na produção, né, na montagem de um espetáculo. Quando nós organizamos o grupo, um pouco pela minha mão como diretor, né, eu puxei que o trabalho deveria se basear nesses brinquedos, nesses folguedos, né, utilizando as formas poéticas, as canções, a própria estrutura dos brinquedos. Tanto que o nosso segundo espetáculo, já no mesmo ano em que o grupo estreia, foi um alto natalino, né, que era uma tradição aqui da cidade, que nós chamamos de pastorinhas. Vlad Lima, que fez o roteiro do Singelo Alto do Jesus Cristinho, que era o nosso alto de Natal. Ela escreveu esse roteiro, entregou e nós pegamos e fizemos do nosso modo. O roteiro foi só um indutor para que nós criássemos as cenas. Então nós fomos estudar essa estrutura da pastorinha, como que ela se organiza, e criamos um espetáculo em que contamos o nascimento do menino Jesus, mas pelo olhar do palhaço, com muita graça, muita brincadeira, com as canções que nós já trabalhávamos, né, no nosso treinamento. E isso foi crescendo e se estruturando cada vez mais, ao ponto de hoje eu achar que nós já dominamos uma maneira de fazer os nossos espetáculos que utilizam esses elementos de uma forma mais consciente. É o que eu chamo da poética dos palhaços trovadores. O Roda Saia Gira Vida, nosso primeiro espetáculo de circo, de palhaço, ele tem a sua dramaturgia desenhada por um caminho, por um percurso de um girassol. Essa maneira de ver o mundo, essa urgência, e essa necessidade de fazer com que dar sentido a essa nossa prática artística, quando ela vai ser traduzida no Roda Saia Gira Vida, ela ganha esse tom de poesia, de singeleza. A trilha sonora do Roda Saia Rosa, Jura, Pixinguinha, Trenzinho Caipira, sabe, Lampião de Gás, são coisas, é pura poesia, né? A maneira agora da gente atuar politicamente é através dessa poesia. A gente quer tocar nesses corações, trabalhar aí nesse ponto. A gente passa um tempão sem falar,
né? A gente vai retomar a fala no Tomara que não chova. Em 2004 começa a experimentar um discurso que vai para além somente da diversão ou da técnica da palhaçaria. Eu estou dizendo alguma coisa. Eu quero que você pense a partir do meu discurso. A gente se lança a outros desafios de linguagem, desse lugar de inquietude, e aí que é muito bem representado nas duas montagens agora que a gente está em cartaz, que é o Melhor dos Mundos e o Inaptos. No Melhor dos Mundos a gente não tem fala, que vai falar sobre as relações humanas, desse lugar das perversidades também, de como as relações se dão, das relações de poder, e sem fala. E o Inaptos também ele vai partir de um tema que é para falar sobre o vício, mas que também tem como referência as relações humanas. Mas o Inaptos eu estou falando da minha condição inalienável de cidadania e de existência nesse mundo. Então ninguém pode arbitrar pelas minhas escolhas, a não ser que as minhas escolhas interfiram no seu mundo. Senão é tudo comigo, eu sou responsável pela minha existência aqui. Então eu posso inclusive escolher os meus vícios, né? Só que isso sob a ótica do palhaço. A gente tem também o Lar do Ocilar, exatamente o que eu ia falar. Que é o infantil. A gente ficou um bom tempo na construção do texto, que resultou no trabalho são duas bonecas que vivem num brechó, que foram abandonadas pelos seus donos, e a gente questiona isso. O boneco não tem vida sem uma criança, né? E elas não ficam acomodadas naquela condição, elas fogem e vão para uma brinquedoteca, que é o espaço onde se emprestam brinquedos, né? E todo dia elas têm donos diversificados. Mesmo no universo infantil, a gente traz o questionamento, né, mesmo lúdico, mas a gente está falando ali de consumo, de excesso, de coisas inúteis que as pessoas vão absorvendo e vão esquecendo o que é o verdadeiro sentimento que a criança tem por um brinquedo. Para que serve um brinquedo na vida da criança? Será que é só para botar na prateleira e colecionar? Nós seríamos apenas dois brinquedos no meio de um monte de objetos velhos usados de um brechó de quinta categoria. Ora, nós somos dois brinquedos no meio de um monte de objetos velhos e usados de um brechó de quinta categoria. Eu que desconfiar. Eu acho que um marco da Agitada Gangue foi Apertem as Calças, que o palhaço sumiu, né? Por não ter texto, por não ter a fala, a gente estava começando a se descobrir como diretores, porque éramos 5, todo mundo dirigia, todo mundo criava, todo mundo falava sem falar. Pequenino Grão de Areia. Foi interessantíssimo, o mesmo texto, as mesmas músicas criadas pelo Carlos Anísio. A gente convida primeiro um diretor que tem uma visão, montamos. 4 anos depois, eu acho que é isso, se não me falha a memória, a gente remonta, dessa vez com a direção de Fernando Teixeira, numa outra linguagem, numa outra visão. E foi um aprendizado maravilhoso para a gente. O espetáculo não tinha cenário, era um único tecido de 5 metros quadrados e o espetáculo era o tecido. E a gente acabou estreando dentro da universidade esse espetáculo. Quem tem medo de Alzira Paulo. Os dois palhaços que se transformavam nos personagens, né? Eu fazia Alzira, eu só vestia a saia por cima da roupa do palhaço e uma peruca de mulher por cima da roupa do palhaço que eu já estava. Eu não deixava de ser palhaço. Não tinha o nariz, né? A gente entrava... E a Deus também vestia o macacão do Ernesto, que era Alzira e Ernesto, um casal, né? Ele começou a andar, né? Saiu da cidade, foi para outra cidade e em seguida a Madalena entrou no espetáculo com o palhaço picolé que ela fazia.
entrando pela plateia para fazer um rápido aquecimento de plateia com esse palhaço e conduzindo a mala do espetáculo, uma mala só, até o palco, né? Até aí viramos 3, eram só 2. Não tinha absolutamente nada, a não ser uma mala trazida pelo palhaço que deixava no palco e uma escada de 3 degraus, onde a gente fazia de conta que a escada era o acesso do apartamento da Alzira, o Ernesto tocava numa porta invisível. Era aquela coisa do teatro pobre, porque a gente não tinha grana para montar, e a opção da direção também, pegar os claus dos 2 atores e contar uma história de Alzira e de Ernesto, num ambiente qualquer. A montagem do Boi do Romeu no Curral da Julieta foi nossa terceira montagem, nosso terceiro espetáculo. Nós tivemos a ideia de montar um boi bumbá, né? E eu pensei, por que não colocar Romeu e Julieta dentro desse boi bumbá, pegando essa briga das 2 famílias, né, dos personagens Romeu e Julieta, como uma tradição que existia aqui do boi bumbá, em que eles também tinham uma rivalidade muito grande. Então, pegar a rivalidade dos bois e juntar com a rivalidade das famílias. A Julieta é a Catirina, do boi do Capuleto, e o Romeu é o Tripa do Boi dos Montecchios, que está desiludido lá com a Rosalina e tudo, e vai assistir uma apresentação junto com o Mercúcio do Boi Capuleto, e ali vê a Catirina e se apaixona por ela, e o conflito se estabelece a partir disso. Resolvemos montar o Doente Imaginário, que era um sonho meu antigo, de muito tempo, e fomos ler o texto, fizemos o processo tradicional de um grupo de teatro que senta, lê o texto, analisa, e passamos a improvisar e fazer adaptações até chegar nesse nosso modo particular, né, de fazer. Então nós utilizamos as músicas, fomos compondo as músicas de acordo, né, com os estilos e modos da cultura popular, e vimos que deu certo a primeira montagem, né? No caso do Molière. A montagem dos 2 textos do Molière, a ideia dos 2 espetáculos é que é uma trupe, né, de palhaços que chega numa cidade para apresentar aquele espetáculo, né? Só que essa trupe, ela é muito pobre, ela é muito decadente, né? Então os figurinos já estão gastos, o cenário é gasto, são bancos velhos e tudo mais. E ali elas começam a contar essa história, né, para o público, que mistura um pouco com a história deles, né, e também mistura um pouco com a história dos personagens, né? Então, no caso do Hipocondríaco, que mostra, né, um personagem com mania de doença e tudo, que é o Argan, os próprios integrantes dessa trupe decadente, eles também são cheios de problemas de saúde, né? Então, de vez em quando tem que parar, troca um para colocar o outro, porque ela teve uma crise de asma. Quem é seu médico? O Dr. Furgon. Ele não está na minha lista de grandes médicos? Não. Qual mal ele disse que o senhor sofre? Ele disse que eu sofro do fígado. Outros dizem que é do baço. São todos os ignorantes. É do pulmão que o senhor sofre. Do pulmão? Sim, o que sente? De vez em quando umas dores de cabeça. Pulmão. No caso do Mão de Vaca, a pesquisa, nós resolvemos fazer com que essa trupe, né, que a pobreza dessa trupe mostrasse um pouco a avareza do personagem principal, que é o Harpagon, né, ou Harpagão. E nós utilizamos bancos velhos, já desgastados, com problemas, remendados, e isso compôs o cenário do grupo, né. Um outro elemento do cenário que mostra um pouco essa relação, né, da cultura popular e do trabalho do grupo, é que tem um varal com as roupas dos artistas, né, as roupas de uso cotidiano, né, pendurado atrás desse conjunto de bancos que formam o cenário, né. Então, mostrando também que eles são, né, que a trupe é decadente, e a decadência da trupe mostra um pouco a decadência da história que está sendo contada ali. Eu não aguento aduladores. Irrito-me com isso e zango-me todos os dias ouvindo o que dizem por aí do senhor. Depois dos cavalos, o senhor é a pessoa que eu mais estimo. Eu também, senhor.
Tem momentos que alguns palhaços são personagens femininos, criam personagens femininos, e palhaças criam personagens masculinos. Por exemplo, nesses 3 espetáculos, o Boi, o Avarento e o Hipocondríaco, eu faço personagens